Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Se assentem. Jesus apazigua uma grande tempestade. O Jesus acalma uma grande tempestade. Meus irmãos, uma das maneiras mais adequadas para se obter experiência, uma das maneiras mais adequadas para se apreender de forma mais precisa um conhecimento recebido, é praticando esse conhecimento. É exercitando, é praticando. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo, quando escreve aos irmãos de Colossos, Paulo disse: olha, irmãos, assim como vocês receberam a Cristo, assim também andai nele, arraigados, fundamentados. A perspectiva do Evangelho é sempre nos mostrar o caminho e dizer: andai por ele. Aprendemos com a palavra de Deus que somos conduzidos muitas vezes pelo próprio Senhor à prática de sua vontade, ao exercício da sua palavra. Pois o Evangelho, irmãos, Cristo vai deixar bem claro, não é só uma boa mensagem que traz conhecimento verdadeiro de Deus, não é só uma boa notícia que fala da salvação e que mostra dentro dessa mensagem a condição humana. O Evangelho é muito mais do que isso. Ele é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Ele é o poder de Deus que leva as nossas vidas à transformação diária. Nos leva constantemente à semelhança e imagem de Cristo Jesus, do Filho perfeito. Esses filhos que foram adotados na família de Deus, Deus agora os inclui dentro desse processo onde eles estão sendo trabalhados, onde eles estão sendo transformados, onde eles estão sendo purificados, onde eles estão sendo conduzidos à imagem e semelhança desse Filho perfeito que é Cristo. A Bíblia também declara dizendo que dentro deste processo o Senhor é soberano, porque é Deus quem opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E eu e você sabemos que Deus é soberano. Eu e você conhecemos a soberania de Deus, estudamos a soberania de Deus. Nós temos condições de dar respostas categóricas a quem nos pergunta o que vem a significar a soberania de Deus. Você está pronto, você está com isso na ponta da língua. E você tem capacidade além de mostrar a soberania de Deus em todos os aspectos, através do conhecimento que Deus tem proporcionado. Mas isso não é o suficiente. Deus tem o propósito de nos conduzir a viver a sua soberania. Deus tem o propósito de nos levar a depender dEle, confiar na soberania dEle, no governo dEle, no controle dEle, nas ações dEle, no conduzir dEle, sabendo que todas as coisas hão de cooperar para o nosso bem,
Senhor nos matricula nessa escola da vida, aonde esse conhecimento vai se transformar em verdade arraigada nos corações. Você vai viver a soberania de Deus. Você vai saber o que é Deus ser soberano na sua vida. Essa é a perspectiva do Evangelho. Você vai saber o que é ser Cristo o Senhor da sua vida. Isso de modo vivido, prático, andado. Isso na história da vida, no plano da vida, na existência. Neste grande templo que é o mundo, a vida. Deus te matriculou nessa escola para te ensinar o que é que Deus quer dizer quando Ele diz que é soberano na sua vida. E o Senhor faz isso, irmãos, de modo sábio. Como um mestre sábio, Ele sabe nos levar a circunstâncias aonde eu e você seremos ensinados. Ele sabe matricular os seus alunos, conhecendo a condição de cada um deles. Ele conhece os traumas, Ele conhece as deficiências, as limitações, a fé, a esperança, o amor. E Ele sabe conduzir esse povo, Ele sabe conduzir os seus filhos, a circunstância onde essa vontade soberana de Deus será revelada de modo prático. Você verá com os olhos a manifestação na sua vida da soberania de Deus. E Ele, como ninguém, irmãos, cria circunstâncias que aos nossos olhos são assustadoras, que aos nossos olhos são perturbadoras. Mestre, nós estamos perecendo. De que aos nossos olhos são inesperadas. Mas Ele vai, como esse sábio mestre, conduzindo a história das nossas vidas e fazendo com que as tempestades que nos sobrevêm contribua para esse aperfeiçoamento e amadurecimento da vida cristã, permitindo com que elas sobrevenham, para que toda a autoconfiança se desmonte e essa fé se sobrepuje sobre a tempestade e vá em direção ao único objeto da fé, que é Cristo, o Mestre. Pois o propósito de Deus não é nos destruir. Não, jamais. Tiago diz: tende grande alegria, meus irmãos, quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé conduz a aspectos que vocês precisam na vida de vocês, para que vocês não sejam deficientes. E muitas vezes achamos que são provações da qual não temos condições de suportar. E Paulo diz: não vem sobre vós provação que não seja humana, mas com a provação Deus lhes dará também o escape. O plano de Deus não é nos destruir, mas é nos conduzir à maturidade de fé. Seu objetivo é nos aprimorar a fim de que sejamos em nada deficientes, mas que sejamos pessoas maduras, experimentadas, que experimentaram qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois a pergunta é: como Cristo, o nosso Mestre, vai criar circunstâncias para nos levar ao amadurecimento? Como Cristo, o nosso Mestre, irá criar condições favoráveis ao nosso amadurecimento? A primeira resposta está no texto. Ele vai fazer isso de acordo com a sua própria vontade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como ele estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Essa história, irmãos, apresentada pelo Evangelho de Marcos e alguns outros evangelhos, Mateus também apresenta essa verdade, este texto, Lucas, descreve uma ação miraculosa de Jesus. Ele vai trazer paz a uma tempestade. E é uma história que possui riquezas de detalhes. E ela está focalizada especificamente naquilo que Cristo fez. Acalma-te,
aquieta-te. Pois se olharmos para o texto, veremos que não há nenhum elemento de ensino, nada. Cristo aqui não está ensinando nada do ponto de vista teórico. Ele acabou de ensinar ou de apresentar o reino de Deus através de uma série de parábolas. Aqui é prática pura. Eles vão ver Cristo agindo aqui. A palavra-chave aqui nesse texto é a palavra fé. Vocês não têm fé ainda. Vocês são tímidos. Essa história acontece, irmãos, no mesmo dia em que ele ensinava o povo. Ele vai à beira-mar e ensina aquela série de parábolas. E depois de ensinar aquela série de parábolas, ele ali sentado no barquinho, à beira-mar, e as multidões ali, à beira da praia, depois de ensinar, ele termina seu ensino e aproveita a ocasião e diz: passemos para o outro lado, vamos. Isso não aconteceu no início do dia. Isso aconteceu no pôr do sol, no fim do dia, escurecendo já. Isso aconteceu, irmãos, no mar chamado Mar da Galileia. Um mar também conhecido como um lago, que havia na região da Galileia, um lago que tinha 21 quilômetros de comprimento, por 11 de largura, enorme, e ficava a 212 metros abaixo do nível do mar. O Rio Jordão atravessa esse lago, esse mar, do norte para o sul. Suas águas são doces, sua indústria de pesca ali é proeminente, tem uma função importante na economia daquela região, esse lago. Se você perceber, toda a narrativa do Testamento vai mostrar detalhes à beira do mar da Galileia, ou a região da Galileia. Irmãos, por outro lado, o mar da Galileia possuía uma posição perigosa, porque dizia que ele ficava, ou disse que ele fica no vale, cercado de montanhas, e isso tornava aquele lago, aquele mar, vulneráveis às perturbações atmosféricas, a tempestades súbitas. Irmãos, era na praia, onde estavam localizadas aldeias, Cafarnaum, Betsaida e outras cidades conhecidas no ministério de Cristo. Tudo aconteceu à beira do mar, ou do mar da Galileia. Ao longo da praia se formava então esse povoado, onde Jesus evangelizou maciçamente, onde ele chamou seus discípulos, e ali aqueles povoados trocavam mercadorias entre si, comerciavam umas com as outras, trocavam seus produtos, e o principal produto era o peixe, a pesca. A principal economia era a pesca. E a ordem de Cristo é: nós vamos para o outro lado, atravessar esse mar todinho da Galileia. E é agora. Após um período de atuação ali, ensinando, ele aproveita a ocasião e diz: vamos, é agora. Ou seja, eles vão atravessar, vocês vão ver a partir do capítulo 5, o mar da Galileia, e vão chegar numa cidade chamada Gadara. Gadara. Ele vai atravessar o mar todinho e vai chegar em Gadara, aonde ele vai libertar aquele endemoniado. Gadara ficava numa região de 10 cidades, chamava de Decápolis. 10 polis, 10 cidades. E Decápolis era uma delas. Jesus disse: bora, vamos para o outro lado. Não obstante o dia já ser tarde, não obstante o dia ter sido cansativo, produtivo, ele disse: é agora, vamos para o outro lado. O fim da tarde, mesmo assim, ele diz: dá uma ordem. Aqui é uma ordem expressa: vamos para o outro lado. Ele os chama para seguir a travessia do mar. E assim como eles estavam ali mesmo, Jesus no barco, outros barquinhos, eles se despedem da multidão, o círculo mais próximo, e diz: então vamos. E levam Jesus consigo. Não, eu vou no barco onde Jesus está.
seguiram todos. Mas o que eles não esperavam, irmãos, é que naquele dia, essa viagem seria uma viagem diferente. Eles iriam enfrentar uma situação que jamais fora enfrentada. Eles se deparam com uma grande tempestade. O termo descreve uma grande, mas é uma grande tempestade, que pode ser traduzido como um grande furacão, rajadas enormes de ventos. Rapaz, foi uma situação tão violenta, algo tão incomum, que o texto diz que as águas estavam entrando para dentro do barco. Estavam a encher-se de água os barcos. E eram ventos fortes, ondas, águas agitadas, embarcações. Conforme já disse, o lugar era propício. A condição geográfica favorecia. E isso iria acontecer de modo inesperado, como aconteceu. Situado numa depressão, o lago estava sujeito a ventos, que alterava de forma rápida a pressão sobre a água. E no fim da tarde se levantou. O texto mostra que o vento foi incomum. Com a força do vento, as embarcações estavam ameaçadas. A própria vida, mestre, estamos perecendo. A confiança, a fé dos discípulos estavam sendo provadas, enquanto o mestre estava dormindo. O mestre estava juntamente com seus alunos ali. Aqueles homens que nunca haviam enfrentado uma ocasião como aquela, estavam agora diante de algo cujas forças e as próprias experiências deles não estavam dando conta. A confiança, a fé dos discípulos estava sendo assaltada pela tempestade também. Aqueles homens, em obediência à ordem do mestre, foram em direção ao outro lado. Veja o texto, e eles, deixando a multidão, tudo acontece de forma muito rápida, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Eles obedecem à ordem do mestre e se veem em perigo diante de uma grande tempestade. A pergunta que se faz é: não poderia o próprio Cristo ter deixado com que essa travessia acontecesse no outro dia? Cristo não poderia ter deixado com que eles descansassem para sair no outro dia cedo em direção a Gadara? São estas e outras perguntas que vêm à nossa mente quando as dificuldades assaltam a existência das nossas vidas. Por que agora? Por que assim? Por que hoje? Por que nessa condição? Por que nessas circunstâncias? Mas nosso Deus está mostrando através do Evangelho que Ele age dentro do mais estrito propósito, de acordo com a sua própria vontade. Era aquele dia, era aquela hora, eles precisavam sair para o outro lado e não deveriam deixar para o outro dia. Nada acontece por acaso, é a primeira verdade que aprendemos. As coisas acontecem de modo inesperado para nós, mas elas não acontecem de forma inesperada para Deus. Nada pega Deus de surpresa ou nada surpreende o próprio Deus. As coisas acontecem de acordo com sua vontade soberana. E elas vêm para submeter muitas vezes, ou quase todas as vezes, nossa fé à prova, a fim de sermos aprovados por Deus, a fim de sermos maduros, ou deixamos de ser deficientes, a fim de nos fortalecer, a fim de aumentar nossa confiança nesse Deus que nos conduz. E o dia, a hora, a situação envolvida, o contexto envolvido, está no controle do próprio Deus. Ele conhece os seus alunos. Embora seja tarde o dia ou o fim do dia, tudo do ponto de vista está acontecendo no tempo certo, na hora certa, na circunstância certa, como Cristo planejou.
Ele nos pega de surpresa, ou ela nos pega de surpresa, já disse. Mas ela não pega o próprio Cristo de surpresa. Ele dorme o sono de alguém que sabe que tudo está no controle da vontade de Deus. Devemos também aprender outra coisa. Não é o fato de estarmos com Cristo no barco. E não é o fato de estar em obediência à verdade de Cristo que não enfrentaremos tempestades na vida. Veja o texto, verso de número 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo. Cristo está junto. Assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Eles obedecem à ordem de Cristo, e eles levam Jesus Cristo no mesmo barco. Cristo está junto. Eles estavam em clara obediência à ordem do Mestre. Eles não tomaram, irmãos, a decisão por conta própria. Não. Eles estão em obediência à ordem de Cristo. E tem mais. O levaram consigo. Agora, a minha e a sua lógica, sabe qual é? A nossa lógica, sabe qual é? É assim. Vai dar tudo certo. Não enfrentaremos problemas. Não haverá tempestades à vista. Mas por quê? Primeiro, Cristo está no barco. Segundo, nós estamos em clara obediência às suas ordens. Vai dar tudo certo. Essa é a nossa lógica. Mas não é a lógica do Senhor. Não é assim. Não devemos alimentar a falsa ideia de que pelo fato de estarmos na condição e de acordo com a vontade de Deus e com Cristo no barco, não enfrentaremos tempestades na nossa caminhada. Amém. Sob todas as condições, irmãos, presença de Cristo, barquinho, Ele no barco, a tempestade vem. Não devemos procurar uma razão fora de Deus. Não. Nós devemos saber que nada acontece por acaso e as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, nas circunstâncias de Deus. Passemos para o outro lado, é agora. Deus, segundo a sua vontade, usa essas circunstâncias, irmãos, para mostrar o tamanho do nosso vazio. Vocês não têm fé? São tão tímidos, inseguros, medrosos. Nossas fraquezas, a fim de que sejamos atraídos para Ele, a fim de que sejamos mais perto dEle, em dependência a Ele. Portanto, a primeira resposta é: as circunstâncias acontecem segundo a vontade de Deus. Não procure razão fora de Deus. Não procure. E Jesus diz: passemos para o outro lado. Eles vão, entram no barco, seguem. E no verso 37 diz que levantou-se grande temporal de vento. Opa! E subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos. A segunda verdade que aprendemos é que Deus nos leva a circunstâncias que ressaltará a nossa impotência. Observemos a reação dos discípulos frente à tempestade. Mestre, vamos morrer. O Senhor aí dormindo e nós aqui à beira da morte. Eles ficam desesperados. Essa é a ideia do texto. Eles viram um barco enchendo de água e provavelmente a primeira iniciativa deles era tentar tirar a água. E pelo andar da carruagem, ou pela condição que eles estavam enfrentando, viram que não deram conta. As águas eram abundantes e os ventos eram fortes. Foram ficando preocupados, alarmados, tímidos, medrosos. Foram recuando, foram ficando com medo, atemorizados.
Agora, o que mais deixa os discípulos assustados foi o fato de estar em meio a toda aquela condição. Foi o fato de estar em meio a toda aquela tempestade, aquela situação terrível. E eles olham para o lado e veem Jesus dormindo. O mestre está dormindo enquanto estamos enfrentando uma condição terrível como essa. Ele teve um dia de trabalho intenso, irmãos. Pregação, ensino. Está naturalmente dormindo o sono do justo. O texto não diz que ele estava dormindo na polpa. Ou seja, estava na parte posterior da embarcação, tranquilo. E ainda tinha um travesseiro. Provavelmente um assento do remador. Ele pegou e recostou a cabeça e ali dormiu. Ou poderia ter sido até mesmo um travesseiro que as pessoas que não estavam envolvidas diretamente na embarcação e na pesca levavam para ficar dormindo. Então eles, se dando conta da impotência diante da situação, vendo o mestre dormindo, ficaram desesperados e foram despertá-los. Eles foram despertar a Cristo com reprimendas, dizendo: mestre, você não se importa que estamos perecendo, mestre? Ou seja, em outras palavras, eles estavam dizendo: mestre, nós estamos aqui perecendo, as dificuldades estão nos sucumbindo, nós vamos morrer, nós não vamos dar conta de nos livrar dessa situação terrível, não temos experiências o suficiente para lidar com ela, e você está aí dormindo como se nada estivesse acontecendo. Eles estão como o salmista: apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Aqui só muda o teor: acorda, mestre, nós vamos morrer. Que coisa, irmãos. Aquele que nos chamou para seguir lá no início, largue as redes. Eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homens. Agora está dormindo enquanto seus companheiros sofrem para manter-se vivos diante do mar revolto. Para eles, Cristo está sendo um mestre infiel. Quando eles gritam mestre, eles estão relembrando a Cristo, de que foi Cristo quem nos chamou a segui-lo. Olha, se lembre de que o mestre é você. Eu sou teu discípulo. Como pode o Senhor vai nos deixar nessa condição? É isso que estamos recebendo. Nós deixamos tudo. Deixamos pai, deixamos família, deixei a companhia de pesca, deixei os barcos, deixei rede para segui-lo. Estou usando o meu barco para atravessar. É isso que estamos recebendo. Irmãos, vocês não se lembram do antigo Israel? Moisés, esse Deus nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Esse Deus não nos ama. Essa é a verdade. Esse Deus vai nos matar aqui. Ele nos tirou de lá para nos matar aqui. Por que Ele não nos deixou lá? Depois, irmãos, ou após Deus ter arrancado o povo da forma como arrancou no Egito, como Deus viu o mar se abrir, ou como o povo viu Deus abrindo o mar vermelho e eles passando em seco, como eles viram água brotar da rocha, viram toda aquela condição da manifestação de Deus. Após circunstâncias difíceis surgirem no meio do povo, eles se voltavam contra Deus. Esse Deus não nos ama, Moisés. Esse Deus está nos trazendo ao deserto para nos matar, Moisés. Não sabendo eles que a forma como Deus estava conduzindo o povo é para que o povo aprendesse a guerrear. Não sabendo eles que Deus estava formando ali um povo forte nos desertos, mas não obstante ter
ou conduzir o povo por uma condição difícil que é o deserto, Ele consolou o seu povo com coluna, com nuvem, com maná, com água que brotava da rocha. Isso com o propósito de fortalecer o caráter do povo, de mostrar ao povo as suas fraquezas, para que o povo olhasse somente para o Senhor. Não, Moisés, se Deus vai nos matar. Mestre, o Senhor está dormindo enquanto morremos. Como diz o Salmo 44, verso 23, desperta, Senhor, porque dormes. Não nos rejeite. Irmãos, há ocasiões em que nos encontramos totalmente impotentes. Estamos na mão de Deus. Por mais que tenhamos um certo conhecimento da vida, e aqui no barco havia pescadores. Homens que tinham experiência com a pesca. Homens que sabiam como era o mar da Galileia. Como era a condição daquele lugar. Mas por mais que tenhamos experiência, há condições que ficam estampadas nas nossas fraquezas. A nossa impotência, a nossa incapacidade em vencer. E o cristão enfrenta condições assim. Condições muitas vezes extremas. Mas qual era o propósito do Senhor em fazer isso? Qual é? Qual é o propósito do Senhor em dormir na polpa de um barco? A natureza da fé verdadeira é entrega e confiança. Agora, é entrega e confiança em Cristo, no Senhor. E é o despojamento de toda a autoconfiança. Esse aspecto da fé que é entrega, confiar, descansar, caminhar, ter a certeza de que Deus está no controle e de que Ele vai usar todas as coisas a fim de que elas contribuam para o nosso bem. Esse aspecto da fé precisa ser amadurecido. Os elementos de autoconfiança precisam dar lugar à entrega e confiança naquele que nos chamou, Cristo. E os pescadores experientes, que certamente conheciam bem as condições da Galileia, estavam ali. Estavam ali enfrentando aquela tempestade sem ter total condições de enfrentá-la, ou de dirimi-la, ou de diminuir os prejuízos. E a inquietação maior foi: o Senhor não se importa conosco. O Senhor se esqueceu de nós. O sono de Cristo é o sono da indiferença, a nossa dor, a nossa condição. Mas seu silêncio é proposital. Sua vontade é deixar com que eu e você lutemos um período de tempo a percebermos que chegaremos do outro lado, porque Cristo está nos conduzindo. Chegaremos ao outro lado, apesar das tempestades, porque Cristo, o Senhor, irá cumprir a sua vontade sobre as nossas vidas. Amém. E está nos levando ao amadurecimento de vida. Está nos levando a entender isso. Por mais que seja difícil uma aprovação, e não há aprovação que não seja humana, Deus trará também um escape. Tenhamos isso em mente. Deus está diminuindo os aspectos da autoconfiança em nossas vidas, a fim de que a fé madura se sobressaia às tempestades da vida e se entregue a esse objeto da fé que é Cristo, e que Ele se torne de fato o Senhor da nossa vida. E o texto mostra que em meio às tempestades nós temos um sumo sacerdote, Cristo. Ele está dormindo aqui, revelando a sua humanidade, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadeça das nossas fraquezas. Amém.
porque em tudo ele foi tentado como nós, mas sem pecado. É poderoso para socorrer aqueles que estão em meio a dificuldades. Ele dorme, irmãos, revelando aqui a sua humanidade, revelando aqui que está se identificando conosco, no nosso cansaço, nas nossas dificuldades. E nossa vida cristã assume às vezes uma postura ou uma conduta de prática cristã que é tomada muitas vezes com motivações que não são as motivações esperadas pelo Senhor. Sabe qual é? Às vezes a nossa obediência é para não enfrentarmos as tempestades. Às vezes a nossa obediência é para não enfrentarmos condições terríveis na vida. Às vezes nossa obediência é para, de algum modo, ser livrado de monstros ou de traumas dos quais nós temos medo de lidar com eles na vida. E a gente fica com uma fé permeada de medo. Olha, Senhor, nós largamos tudo, estamos aqui, hein? Não se esqueça disso. Senhor, veja que eu estou na linha, Senhor. E jamais uma fé que atue pelo amor. E muitas vezes somos colocados no coração de uma tempestade. No coração da tempestade. As fraquezas ressaltam. Os temores ficam mais fortes e intensos. E somos colocados diante do nosso próprio medo. Nós e ele. Como diz Jó, aquilo que eu mais temia me sobreveio. E Deus fica calado. Deus está ali dormindo, mas tudo dentro do seu controle. Ele vai se levantar, mas na hora dele, no tempo dele, ele percebe nossa deficiência. Deus vai ser glorificado nas nossas fraquezas. Ele está nos levando ao propósito de não esquecer de que todo espinho tem um propósito. E os discípulos não iriam sair daquela tormenta da mesma forma como entraram. Deus nos leva a circunstâncias que ressaltam nossas fraquezas. Levantou-se grande temporal, verso 38. E ele estava na polpa dormindo sobre a almofada, e despertaram e dizer: Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Não confiam ainda? Ainda não confiam em mim? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, nós não sairemos de uma tempestade como entramos, porque Deus visa um propósito proveitoso. Só Cristo poderia dar fim àquela tempestade, e Cristo sabia disso. Dorme, descansa como ninguém. Só o Senhor poderia acalmar o mar revolto. E ele levanta do seu descanso. O texto diz que ele despertou. Despertou como um valente. Acalma-te, aquieta-te. Foram duas palavras que Cristo usou. O texto diz que ele desperta totalmente, fica acordado com todo o vigor. E ele dá ordens à natureza revoltada. A natureza submete ao comando de Cristo. Veja o resultado. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O texto diz que Cristo colocou uma mordaça e ali a manteve. Ou seja, a ordem inverteu. Enquanto ele dormia, a tempestade agia. Agora ele acordou, a tempestade calmou. O resultado da ordem de Cristo sobre aquela grande natureza é percebido, uma bonança.
O termo descreve as águas em repouso após uma tempestade. Cristo aqui está se revelando de forma diferente. Eles viram Cristo atuar de várias formas, em várias frentes. Eles viram a autoridade de Cristo se revelando na forma de ensinar. Ficaram assim. Eles viram Cristo agir sobre os demônios, libertando as pessoas, gritavam os demônios, usando as pessoas, e ele ia lá e amordaçava a boca. Cala-te. A pessoa era liberta, os discípulos ficaram vendo aquilo. E sempre a pergunta: quem é este? Quem é este? Cristo mostrou autoridade também sobre a condição física do homem, quando ele chama o homem da mão mirrada e diz: estende a mão. Quando o paralítico desceu na telha, e ele diz: eu tenho autoridade para dizer, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda, rapaz. Levantou e andou, e todo mundo assim. Eles viram Cristo exercer autoridade sobre a condição espiritual e física dos homens. Cristo venceu as trevas, passou pela tentação do deserto. E à medida que isso ia acontecendo, a surpresa ia tomando conta dos discípulos. Quem é ele? E aqui Cristo mostra a sua autoridade de um modo diferente. Eles ainda não tinham visto dessa forma, não. E ele está exercendo sua autoridade sobre a natureza, sobre uma grande tempestade. Ele traz bonança, a água fica parada. Após a ordem de Cristo, a tormenta passa. Agora Cristo olha para eles. Vocês me acordaram? Cristo olha para eles, eles assim. Acho que cabisbaixo vai ser: rapaz, que coisa feia que nós fizemos, hein? Acho que eles ficaram assustados mais com o resultado da ordem de Cristo do que com a própria tempestade. E Cristo, com calma, ou com a calma de um mestre amoroso, olha para a fraqueza de cada um deles, vê a fraqueza de cada um deles, a deficiência de cada um deles, e diz: porque são medrosos, né? Vocês ainda não confiam, vocês ainda são inseguros. Mas ele também não rejeita, ele diz: olha, eu vou trocar vocês. Vocês estão fracos demais. Primeiro teste, já foram reprovados, desesperados demais da conta. Vou trocar e vou escolher mais 12. Com a misericórdia de Deus, ou do Deus que é longânimo para conosco todo dia, ele mostra a fraqueza deles e se revela de forma soberana sobre eles, ou sobre a tempestade e a eles, de modo que eles ficam: quem é esse? Cristo, irmãos, reconhece ou sabe da nossa condição. Ele sabe da natureza da nossa fé, ou da extensão da nossa fé, ou da profundeza da nossa confiança nele. Não se engane. Deus conhece cada aspecto do seu ser. Deus conhece cada aspecto da sua capacidade em ir adiante. E Ele sabe tanto que nós somos tímidos e medrosos. Vocês ainda não confiam. Não, vocês não se entregaram ainda totalmente a vida de vocês a mim. Quem foi que disse: passemos para o outro lado? Foi Cristo, irmãos. Ele quem chamou. Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo sobre o qual Ele prometeu ao seu povo. Da mesma forma como Cristo disse: passemos para o outro lado, foi Deus quem diz: Moisés, eu vou libertar o meu povo e vou colocá-lo na terra que eu prometi a eles. Ele está mostrando que não é só o Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas.
As maiores tormentas das nossas vidas, elas são vencidas pelo poder de Cristo somente. As maiores tormentas das nossas vidas se transformam em bonança somente pela ação de Cristo. Não é pelas suas forças, não é pela sua capacidade, não. Pelo contrário, Ele sabe e conhece as deficiências da sua fé, do seu amor, da sua esperança, da sua pureza, dos seus propósitos. E Ele vem não para nos destruir, mas para abrir os nossos corações e mostrar a cada um de nós. Está aí. Está aí vocês. Está aí quem vocês são aí. Tímidos, inseguros, receosos, não confiam, não entregam, não descansam, não esperam. Seu propósito é para que em nada sejamos deficientes. Ele vai trazer a calmaria. Vai. Quando Ele despertar, segundo a sua vontade, Ele vai trazer a calmaria. Mas seu propósito é muito mais do que trazer a calmaria, é se revelar a cada um de nós. Seu propósito é que saiamos da tormenta amadurecidos. Ele visa um bem maior, e não só acabar com as dificuldades que cercam a nossa vida. Ele visa bem maior, ele visa propósito maior, ele visa propósitos mais sublimes. E ficam tão pasmos e olham um para o outro e dizem: quem é esse? Ora, não sabiam que era Jesus? Quem é esse? Ele tem autoridade até sobre os ventos e o mar. Eles foram tomados de temor. O temor aqui não é mais o medo inicial. O temor aqui, irmãos, é o temor reverente pela presença de Deus. O termo diz isso. Eles passam agora a ter uma visão mais clara de quem é Jesus. Ele é muito mais do que um mestre humano, do que um curandeiro. Ele é o Deus encarnado, ali com eles. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele é o verbo que se fez carne, está ali dentro do barco com eles. Se revelou como humano, agora vai se revelar como soberano, como divino. E os discípulos que estavam com medo e seguros, tímidos diante da tempestade, agora são tomados por temor. Aqui não é mais o medo, mas é a reverência por reconhecer a presença divina em Cristo. Quem é eles? Tomados de temor. São tomados de assombro com a presença do Senhor ali no barco. E sentiram um grande temor, verso 41, diziam uns aos outros: mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estão na escola de Deus e vão sair não da forma como entraram. Eles passam agora a ter uma visão clara das coisas. Eles passam a ter uma visão clara de Cristo. Mateus diz que eles ficaram maravilhados. Quem é ele? Não se trata mais da covardia, mas do reconhecimento do santo. Ele é o Deus encarnado. Não só a tempestade acalma, irmãos, mas os corações humanos se quebram ali e se entregam ao governo de Cristo. Não só a tempestade é acalmada, mas os corações agitados são acalmados. Ficam serenos diante do Senhor que criou todas as coisas e que tem todas as coisas no controle da sua própria mão. Estão perplexos com a majestade de Deus. Estão perplexos. Quem é este? Nós não sairemos como entramos. Por quê? Porque o propósito do Senhor é nos levar à maturidade da vida cristã.
E a vida cristã não pode ser tomada deste medo que nos cerca e nos torna inseguros na caminhada, com medo de que o trem da nossa vida se descarrile, ou tomados de medo de que o amanhã nos sobrevenham tempestades. A vida cristã é essa entrega confiada ao Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, diz Paulo. De modo que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, a vivo agora, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que fazer, irmãos, quando as tempestades nos sobrevivem? Como se portar quando as tormentas assaltarem os barcos da nossa existência? Você deve olhar e saber, não há resposta fora de Deus. As coisas acontecem segundo a vontade soberana do Senhor. E não é o fato de estarmos em obediência, de estarmos trilhando o caminho da retidão, não é o fato de estar Cristo no barco que não enfrentaremos. A obediência não é para ser livrado dessas coisas. Não, jamais. O segundo ponto é que você deve olhar e saber que Deus está revelando o seu coração. Você é fraco, você é tímido, você é inseguro. Você precisa amadurecer na confiança. Você precisa entregar os seus caminhos de fato a Cristo. Cristo de fato precisa ser o Senhor da sua vida. Os elementos que ainda assaltam o seu coração de autoconfiança precisam ser desarmados. E o terceiro ponto é: veja o fim proveitoso a qual Deus irá nos levar. Nós iremos começar a ver as coisas mais claras, de forma mais nítida. Cristo irá se revelar de modo mais pessoal na caminhada da nossa existência. E à medida que conhecemos a Cristo, iremos perceber o quanto que ainda não o conhecemos como Ele é. Quem é esse? E por mais que você conheça, esse poço é tão profundo, que à medida que Deus vai se revelando na sua caminhada de entrega a Ele, e de confiança na caminhada com Ele, você irá perceber na sua própria caminhada cristã: quem é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que amor é esse? Que graça é essa? O seu amor nos constrange, Senhor. As tempestades são é a grande escola de Deus, irmãos. E Ele nos matricula segundo a sua vontade nessas escolas. Deus é soberano. E Ele cuida de forma muito peculiar, de forma muito amorosa, de forma muito pessoal de cada um de nós. Conhece nossas limitações, conhece nossas fraquezas, nossas forças, sabe até onde a gente consegue lidar com cada uma delas. Ele conhece a mim e a você. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Pedimos que a Tua palavra, Senhor, ela seja aplicada em nossos corações, Deus. A Tua palavra, Senhor, nos transforme, Pai. O Senhor nos leve, Deus, à maturidade de vida, Senhor. O Senhor nos leve ao crescimento na vida cristã, Pai. O Senhor arranque dos nossos corações o medo, a timidez, a insegurança, o pavor. O Senhor arranque dos nossos corações o legalismo que nos faz obedecer por medo, por puro medo, Senhor. Por puro medo de enfrentar, por puro medo de ter que lidar com os nossos próprios medos, temores. Oh Deus, Tu conheces os nossos corações. Tu conheces de modo tão pessoal e peculiar a vida de cada um de nós, Senhor. Tu conheces-nos por detrás e por diante. E sabe o tanto que nós somos inseguros, medrosos, tímidos.
E o tanto que precisamos confiar, Senhor. Confiar. O tanto que a nossa fé precisa amadurecer, Senhor. O tanto que essa fé, Pai, precisa crescer e dar lugar à paz, à bonança, dar lugar à quietude, dar lugar ao sossego, em saber que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E que cada um de nós precisamos nos aquietar, Senhor. Nos aquietar. Por isso eu te peço, Pai, nessa noite, ajude a cada um dos teus filhos. O Senhor não nos abandona no caminho, Senhor, apesar das nossas fraquezas. O Senhor não trocou de discípulos, apesar do medo daqueles homens, da gritaria daqueles homens, da insegurança daqueles homens. Mas pelo contrário, Senhor, o Senhor nos levou ao amadurecimento. O Senhor trabalhou na vida daqueles homens, Senhor. O Senhor encheu aqueles homens do Espírito do Senhor. Amém. Aqueles homens foram usados no reino do Senhor. Assim também nós, Pai, te suplicamos, ó Deus, que sejamos de igual modo trabalhados, amadurecidos, desarmados, a fim de que sejamos como uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros, que dá seu fruto, que sejamos como ramos que foram enxertados na oliveira verdadeira. E que, por ter sido enxertado numa oliveira que tem vida, estes ramos se tornaram vivos também, frutíferos. Que assim sejamos nós, Senhor. Que assim seja esta igreja, seja este povo, seja o teu povo, seja o teu reino. Em nome de Jesus é o que te pedimos, Pai. Amém. Amém.